Olá, vamos falar hoje sobre mais um dos erros que acontecem nas construções de fórmula, erro este que é muito incomum de aparecer, que é o erro de valor nulo. Esse vídeo faz parte de uma sequência de uma série de vídeos que eu estou construindo e que estão postos aí dentro do meu canal do YouTube. Então, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e passe a acompanhar toda essa trajetória aí de vídeos que eu venho criando com o intuito de dar dicas sobre essa ferramenta maravilhosa que é o Excel. E ao final do vídeo, deixa lá seu like, né? Isso ajuda a gente a fomentar aí o canal, ok? Mas vamos lá, vamos entender do que se trata esse erro, né, de valor nulo e quando ele acontece. Eu preparei aqui um arquivo que vai trazer para a gente três situações em que isso vai acontecer. Então, normalmente, qual é a causa desse problema, né? Qual é a causa desse erro? Ou é uma fórmula que tem os intervalos desconexos, né? E aí já eu vou explicar o que é isso. Ou não há interseção entre os dados dos intervalos nas fórmulas. Veja, isso acontece em diversos tipos de fórmula. Eu vou usar aqui como um exemplo a fórmula de soma. Mas isso poderia acontecer na fórmula de média, numa fórmula lógica, enfim, tá? E aí, em que situações isso acontece então? A primeira situação é aquela em que eu vou fazer uma fórmula e eu crio um endereçamento de intervalo que fica desconexo. Então, como é que é isso? Bom, se você aprendeu direitinho a construir fórmula, você vai entender que por exemplo, numa fórmula de soma, igual soma, abre parênteses, quando eu vou dizer o intervalo para o Excel, eu seleciono clicando no primeiro número e arrastando até o próximo, né? E isso faz com que haja uma conexão entre uma coordenada, que é a de início, e a outra de fim, que é o 2 pontos, que aqui no nosso caso quer dizer até. Então eu vou somar de C3 até de C7 até C13. E aí, quando eu quero pegar um outro intervalo, eu digito um ponto e vírgula, ou seja, eu faço essa conexão entre essa área que já foi posta com uma nova área que vai ser posta aqui, que é agora a da coluna E. Então, olha lá, eu vou selecionar e aí vai aparecer esses 2 pontos. A leitura dessa fórmula seria soma de C7 até C13 e de E7 até E13. Quando eu dou um Enter, naturalmente, a soma acontece. Só que algumas pessoas, no momento em que vai construir a fórmula, têm uma mania de colocar espaço. Em alguns momentos e em algumas funções, né, em algumas fórmulas, o espaço ele é até bem-vindo, ele pode acontecer. Mas aqui, no caso de uma soma, esse espaço ele vai entrar de um jeito errado. Então, observa como eu vou fazer a fórmula. Igual soma, abre parênteses, aí eu vou lá, seleciono o primeiro intervalo e dou um espaço. E aí eu seleciono o segundo intervalo. Fecho parênteses e dou um Enter. Olha lá o erro de valor nulo. Ele apareceu por quê? Ele apareceu porque nessa área em que a fórmula foi escrita, há um ponto que não tem conexão. A área da coluna C ela não tem conexão com a área da coluna E. Há um espaço em branco aqui. E então o Excel gera esse erro de valor nulo por conta desse espaço. Esse espaço aqui não é bem-vindo. Não há olha lá uma palavra interessante, não há uma interseção entre essas duas áreas. E aí você vai dizer, mas o que é interseção? Né? Então já a gente vai entender aí, guarda essa palavra. Mas aqui, nesse caso, essa interrupção na descrição do meu intervalo, né, criou um buraco aqui, criou uma área não identificável aqui. Então, o Excel jogou o valor de erro de valor nulo, porque ele não entendeu essa conexão entre os dados da coluna C com a coluna E. Se eu colocar um ponto e vírgula e tirar esse espaço, a fórmula volta a funcionar normal. Então, o primeiro ponto é essa conexão entre uma área e outra que não pode ser feita com um espaço. Agora,
Eu falei agora há pouco sobre interseção. O que é interseção? Lembra lá do primário que a gente falava do conjunto A e do conjunto B, e aí a gente unia os dois conjuntos e haviam informações em comum entre os dois grupos? Essa interseção, ela pode acontecer de forma natural dentro do Excel. Olha que curiosa a reação do Excel em relação a essa seleção que eu vou fazer. Se eu aqui disser que quero somar, então eu vou escrever igual soma, abre parênteses. E vou dizer que quero somar essa coluna, né, essa área vertical, e aí eu vou segurar o Ctrl apertado e vou selecionar essa área horizontal de números. Eu quero que vocês percebam que há um cruzamento entre as duas áreas. Esse cruzamento, ele é a interseção. Quando eu faço isso dentro do Excel, né, eu crio essa interseção. Então, isso é uma interseção natural, isso é uma interseção que aconteceu em função de uma seleção em que duas áreas se cruzaram. Veja, nesse caso, se eu der o Enter, fechar o parênteses e der o Enter, ele vai somar todos os números. Mas há uma técnica de soma que permite que eu só some os valores da interseção. Olha que curioso isso. Então, por exemplo, aqui, neste momento, se eu, ao invés de colocar o ponto e vírgula, que é o que vai unir o intervalo ao outro, eu der um espaço, o Excel vai entender que não é para somar todos os números selecionados, e sim só aqueles que fazem parte dessa interseção. Ou seja, só esses 3 números desse quadrado de cruzamento dos números aqui. Os 3 números 22. Portanto, esse espaço vai fazer com que o resultado da fórmula dê 66. Curioso isso, não? Então, ele está somando só a área de interseção, só essa área que eu vou pintar aqui num tom de azul mais claro, que é o cruzamento entre uma área selecionada e a outra área selecionada. Então, essa parte que é comum nas duas áreas selecionadas é a que foi somada na fórmula de soma aqui de baixo. Mas olha que interessante, neste momento, esse espaço em branco, ele é bem-vindo, porque houve uma interseção entre duas áreas selecionadas e o que eu quero somar é essa interseção. É bem incomum esse tipo de soma, eu diria, né? Muita gente nem sabe que isso é possível dentro do Excel, mas é possível e está ali. Só que aí, de novo, se não há uma interseção natural, ou seja, se não há um cruzamento dos dados nas duas seleções, e eu resolvo colocar um espaço, não é possível fazer a fórmula. Vai acontecer de novo o erro de valor nulo. Veja, essa área, que agora eu vou pintar de azul de novo, eu quero somar com esta área que eu vou pintar com um tom de verde mais clarinho aqui. Veja, não há intersecção natural, não há essa interseção natural entre esses dois intervalos. Se eu usar essa técnica do espaço aqui, então, olha, igual, soma, abre parênteses, e dizer, eu quero somar esta área, dou um espaço em branco, e vou somar com essa outra área aqui. Aí fecha-se o parênteses. Quando eu der um Enter, está lá o erro de valor nulo, porque não há esse cruzamento, não há essa interseção entre essas duas áreas, coisa que aconteceu aqui de forma natural. Então, aqui, se eu quisesse fazer uma soma, eu teria que usar o quê? O ponto e vírgula, para dizer é uma área e a outra. Veja, ó, ponto e vírgula, tira o espaço e ele vai somar o total dos números. Então, são 3 situações particulares aqui em que esse erro acontece. Veja, eu volto a falar, não é um erro muito comum dentro do Excel. Muita gente até nem sabe explicar por que esse erro acontece, mas é por essas questões. Há um momento em que eu quero fazer a conexão entre duas áreas, né? Como no primeiro exemplo, eu queria somar a coluna C com a coluna E. Então, era uma coluna que tinha lá uma distância da outra. Então, eu obrigatoriamente tive que colocar o ponto e vírgula para dizer é uma área e a outra. Essa conexão precisa existir. Quando as pessoas não colocam esse ponto e vírgula e dão um espaço, existe o erro de valor nulo.
No segundo exemplo, eu selecionei uma área que naturalmente tinha uma interseção. Então, neste momento, eu usei o espaço e foi necessário. E aí, eu fiz com que a soma acontecesse só nos números que eram comuns nos dois grupos. É uma técnica, isso existe, né? E é possível de ser feito. Por isso eu usei o espaço. Se eu quisesse somar todos os valores, então eu usaria o ponto e vírgula nesse momento, né? Agora, no terceiro exemplo que eu dei, não. Não há uma área de interseção natural e eu dei o espaço, portanto, erro de valor nulo. É um tipo de erro bem atípico, mas ele existe dentro do Excel e as causas e as formas de corrigir são essas. Espero que vocês tenham entendido. Por favor, deixa seu like aí no vídeo, que não custa nada, é só apertar naquele dedinho. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e acompanhe aí esse trabalho que eu faço com os vídeos, tentando dar dicas e ensinar vocês a mexerem nessa ferramenta maravilhosa que é o Excel. E até o próximo vídeo falando de um outro erro, ok? Valeu!